Boa noite a todos. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em vista do artigo 248, parágrafo único do regimento interno desta Casa de Leis, declara aberta a presente audiência pública, convocada pelo ato da mesa número 05, de 20 de fevereiro, que tem a finalidade de discutir assuntos relacionados ao projeto de lei número 020/2018, que autoriza o município de Assis a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, visando a gestão associada dos serviços de saneamento básico, com a delegação ao Estado das competências municipais de regulação, inclusive tarifária e de fiscalização dos serviços, e autorizando a sua execução pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, por intermédio de contrato de programa. Aproveito para cumprimentar e agradecer os vereadores presentes, vereador Alexandre, vereador Roque Vinícius, no qual eu já convido para secretariar aqui os nossos trabalhos, vereador Francisco de Assis da Silva, vereador Chico Panella, no qual também convido para fazer parte aqui da bancada aqui dos vereadores, vereador Nilson Antônio da Silva, vereador Nilson também, no qual eu convido para fazer parte também, vereador Vinícius Simili, no qual também convido para fazer parte, tá joia. Vereador Carlos Alberto Binato, também, e o vereador, presidente desta Casa de Leis, Eduardo de Camargo Neto. Também, vereador Reinaldo Anacleto, também se faz presente, convido para fazer parte. Também o vereador Claudecir Rodrigues Martins, no qual eu convido também para fazer parte aqui da bancada dos vereadores. Protocolo aqui das autoridades que se fazem presentes. O senhor José Carlos da Silveira, representando o Sincaema, Sindicato dos Funcionários da Sabesp. Dona Sueli Monteiro, representando a Energisa e o Conseg. Dona Ruth Alves de Oliveira, professora e aposentada. Renata Giazzi Udulustock, representando a Unesp de Assis. Senhor Paulo Tito, representando o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Senhor José Aparecido dos Santos, representando o Grupo Cidadania Assis e Região. Também o senhor João Carlos Berlim, representando o CONCEP, Conselho Federal Parlamentar. Para esta audiência pública foi encaminhado os seguintes convites: ao senhor José Aparecido Fernandes, prefeito municipal, prefeito de Assis; senhor Guilherme Oliveira, presidente do CONDURB, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Assis; senhor Marcelo Oliveira Guiar Silva, presidente do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; a Unip, Universidade Paulista; o senhor Eduardo Augusto Vela Gonçalves, diretor da FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis; a Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; a senhora Ida Françoso de Souza, diretora executiva do CIVAP; ao senhor Fábio Ávila Nossac, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente; senhor Neme Sabé, presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial de Assis; senhor José Roberto Besson, diretor da divisão da Sabesp; doutor Sérgio Campanharo,
promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, GAEMA, ao senhor Alcides Arroio Filho, gerente da CETESB Assis, ao senhor Hélio Luiz Castro, diretor-presidente da ARCESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ao senhor Dr. Carlos Pinheiro, presidente da OAB 27ª Subseção de Assis, e ao senhor Paulo Mattioli Júnior, secretário municipal de desenvolvimento, no qual estendemos o convite ao CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. Foi enviado aqui também a resposta do ofício da ARCESP, São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, foi com a grata satisfação que recebemos o convite para a audiência pública que será realizada no dia 1º de 2018 na Câmara Municipal de Assis, que tratará de questões relacionadas ao projeto de lei número 020/2018, que autoriza o município a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo. Entretanto, tendo em vista o tempo em razão da data do recebimento do ofício, não foi possível remanejar compromissos anteriormente assumidos para que pudéssemos encaminhar um representante desta agência reguladora. Por fim, agradecemos a confiança depositada na ARCESP e reforçamos nosso compromisso de parceria com os poderes executivo, legislativo e com a sociedade. Sendo o que se cumpria para o momento, nos colocamos à disposição para a futura reunião e renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Samira Bevilacqua, Superintendente Institucional de Relações com os Usuários. Também o ofício da Associação Comercial de Assis, 27 de fevereiro de 2018, excelentíssimo senhor, pela presente, a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Assis, a CIA, vem agradecer Vossa Excelência pelo convite para participar da audiência pública que será realizada no dia 1º de março de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Assis, com o objetivo de discutir sobre o projeto de lei número 020 de 2018, que autoriza o município a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Saneamento Básico e Recursos Hídricos. Assim, parabenizamos Vossa Excelência pela iniciativa e nos colocamos à disposição. Sem mais para o presente, aceite os nossos votos de estima e consideração. Assinado o senhor Neme Sabé, presidente da Associação Comercial de Assis, a CIA. Os que ainda não realizaram sua inscrição e desejam fazer o uso da palavra, favor se dirigir-se até a recepção. Tá? Então, aqueles que querem fazer o uso da palavra por 3 minutos, poderão se inscrever ali, logo na entrada, ali, com a secretária. Também está presente aqui o Fábio Ávila Nossac, secretário de Meio Ambiente do município de Assis, o senhor Percy Espiridião, secretário da Fazenda do município de Assis. A mesa diretora será composta pelo representante do Poder Legislativo, responsável pelo tema a ser abordado, pelos expositores e por um representante da sociedade civil. Então, convido para fazer parte da mesa, para secretar os trabalhos, o vereador Roque Vinícius, que já está aqui ao meu lado. Convido, então, o senhor Clóvis Marcelino da Silva, secretário de Obras, para que faça parte da mesa. Também gostaria de agradecer aqui a presença do vereador Célio Diniz também, está presente, no qual também já está tomando assento aqui junto aos demais vereadores.
Convidamos também a senhora Helenice Batista, representante do Clube de Cadeiras de Rodas do município de Assis, para fazer parte aqui da mesa. Convidamos também o senhor José Roberto Besson, diretor de divisão da Sabesp, para que faça parte também da mesa. Convidamos também o senhor Guilherme de Oliveira, presidente do Condurb, para que também faça parte da mesa. Convidamos também o senhor Fábio Ávila Nossac, secretário de Meio Ambiente do município de Assis, para que faça parte também da mesa. Fazer uso da palavra. E aqui também chegaram, então, os dois delegados, agradeço a presença, a gente informou. Também aqui se faz presente o senhor doutor Luiz Antônio Ramão, delegado de polícia. Também o senhor doutor Fernando Quinteiro, delegado de polícia, aposentado. Neste momento, nós passamos para o uso da palavra e convidamos para o uso da palavra o senhor Clóvis Marcelino da Silva, secretário de Obras, que deverá limitar-se ao tema ou questão em debate, para, em 20 minutos, explanar sobre o projeto, que autoriza o município de Assis a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, visando a gestão associada dos serviços de saneamento básico com a delegação ao Estado, das competências municipais de regulação, inclusive tarifária e de fiscalização dos serviços, e autorizando a sua execução pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, por intermédio de contrato de programa, não podendo ser aparteado. Boa noite, senhor presidente, Alexandre Cobra Vencio, em nome do qual cumprimento a mesa, demais vereadores e a todos os presentes. A pedido, então, dessa Egrégia Câmara, nós fomos convidados a estarmos representando o município como expositor, a prefeitura, para apresentarmos brevemente lei de programa de contratação de programa junto com a Secretaria de Recursos Hídricos. Então, eu prometo que serei breve e bem objetivo nas minhas colocações. Então, através do projeto de lei 11/2018, o Poder Executivo submete à apreciação dessa egrégia Casa de Leis o projeto de lei que visa obter autorização para celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, que visa, então, a gestão associada dos serviços de saneamento básico com a delegação ao Estado, das competências municipais de regulação, inclusive tarifária, e de fiscalização dos serviços, e autorizando a sua execução pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, por intermédio de um contrato de programa.
É de conhecimento de todos, com base na Lei Municipal 2049, de 10 de abril de 1980, que o nosso município firmou com a Sabesp um contrato de número DJ 2/227, em 1º de julho de 1980, com prazo de 30 anos, encontrando-se, portanto, expirado desde o ano de 2010. Em janeiro de 2007, com o advento da Lei 11.445, que regulamenta o setor de saneamento básico, há necessidade, então, de atendimento da nova ordem jurídica, onde faz-se necessária a celebração de uma nova contratação adequada à legislação vigente, que fixe metas e prazos claros, com responsabilidades determinadas, maior poder de fiscalização pelo município e sociedade local. Diante desta realidade, partiu-se, primeiramente, a análise de eventual assunção dos serviços pela própria municipalidade, por meio de uma autarquia, como os inúmeros SAIs, serviços de abastecimento de água e esgoto, existentes em outros municípios ou em outras cidades. Tal reflexão esbarra inexoravelmente na avaliação do que representou o antigo SAI de Assis, que desde 1980 não se tem mais esse parâmetro com a transferência dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos efetuados, então, em nosso município pela Sabesp. Embora se possa encontrar os que defendam a eficiência dos serviços à época pelo SAI, até 1980, sabe-se que não há como comparar com os que são prestados nos dias atuais. A eficiência até se poderia comparar, guardadas as devidas proporções. Entretanto, a estrutura técnica e financeira no atendimento a uma cidade que agora conta com mais de 100 mil habitantes, e o ônus ao município para a retomada dos serviços em atendimento à legislação que rege a matéria, se tornam inviáveis sob vários aspectos. Indica-se como primeiro óbice a própria estruturação de toda uma autarquia autônoma, dotada de pessoal capacitado técnica e administrativamente, além, obviamente, da logística operacional, que demandaria investimentos de grande monta em curtíssimo lapso de tempo. Por outro lado, também correríamos sérios riscos quanto à qualidade dos serviços, até que se pudesse dotar novo pessoal para desenvolvimento de todos os trabalhos. Ou seja, o tempo exigido para a assunção dos serviços essenciais dessa envergadura não permitiria, nesta oportunidade, que o município assumisse tais incumbências e tais trabalhos. Outro fato a ser enfatizado nesta seara refere-se à eventual perda da circulação de recursos, tanto por inevitável desemprego de servidores, que até poderiam ser posteriormente absorvidos por meio de concurso público pela autarquia, mas principalmente pela transferência de toda a área administrativa, da qual prestadora hoje sediada em Assis, para outra localidade, o que representaria impacto negativo para todo o comércio local. Sob o foco financeiro, é evidente que o custo municipal seria, dado a essas circunstâncias, maior do que o praticado pela atual prestadora,
já que a aquisição de insumos em menor quantidade para atendimento de nossa cidade, obviamente, implicaria em preços mais altos. De qualquer modo, há fato que consiste em outra barreira para a assunção dos serviços pelo município, já que, para tanto, seria necessário readquirir todo o patrimônio e investimentos não liquidados pela atual prestadora sob a rubrica de bens e direitos do contrato encerrado. Há discussões diversas sobre esse tema, incluindo a necessidade de contratação de empresa para avaliar os bens e direitos envolvidos para que se possa ter a segurança dos números indenizáveis, conforme prevê o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Municipal 2049, de 10 de abril de 1980. Ou ainda, a possibilidade de se discutir perante o Judiciário a necessidade dessa indenização, desse passivo. Corroborando, então, o que foi explicitado, nós citamos um caso concreto que ocorreu na cidade vizinha de Presidente Prudente, no ano de 2011, em que o Poder Judiciário barrou a licitação deflagrada para a prestação dos serviços de água e esgoto, declarando que o município de Presidente Prudente não poderia municipalizar nem promover licitação até que se indenize a concessionária, Sabesp. Cópia dessa matéria extraída do portal segue anexa junto com o projeto. Entretanto, sob esse prisma, prudente observar que, com essa providência, corre-se o risco de concluir por valor ainda maior, bastando mera observância ao fato de que envolve bens de grande valor, não diluídos pelo fluxo de caixa em razão de investimentos novos. Outro fator relevante sob o aspecto financeiro é o fato de que a obrigação inicial de indenizar não poderia ser absorvida a curto prazo, o que implicaria em estabelecimento de tarifas que contemplem o equilíbrio financeiro da própria autarquia que porventura fosse criada. Portanto, a conclusão pela inviabilidade, pela assunção dos serviços, não é fruto de mero comodismo ou ausência de vontade política, mas de análise técnica, consoante se demonstrou, salientando que sequer essa opção foi fruto de comprometimento político da atual administração quando apresentado o plano de governo à população. Plano esse optado pela maioria dos eleitores de nossa cidade. Assim, demonstrada a inviabilidade atual de se assumir os serviços da espécie, restou a opção pela celebração de um novo contrato com a empresa concessionária atual. As atuais negociações foram retomadas no início da administração atual, uma vez que durante todos esses anos, a Sabesp foi a responsável pelos serviços de água e esgoto em Assis. Por sinal, um excelente trabalho em nossa cidade, que aconteceu, entretanto, operando por meio de decreto, ano a ano, sistematicamente. Neste interim, após o transcurso do processo de discussões e atualizações necessários, foi aprovado em nosso município a Lei número 6.399, de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico para os serviços de água e esgoto, e instituiu
o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Passa-se, portanto, doravante, a focar os aspectos mais relevantes que permitem vislumbrar vantagens da ordem política, econômica e social quanto ao objeto da concessão. Cumprindo ressaltar que a empresa, então, Sabesp, é empresa de espécie de sociedade de economia mista, que, regida por estatuto próprio, mantém como principal acionista o Estado de São Paulo. Esse fato se contrapõe ao argumento já lançado com relação às empresas privadas, já que há participação direta do Estado como prestador através do convênio de cooperação. Ou seja, o Estado se obriga, o que permite a conclusão de que a garantia de cumprimento do contrato é absolutamente confiável, viável e robusta. Assim, ao contrário da falta de garantia tão sólida no que tange à contratação de empresas privadas, a opção pela contratação da prestação com a Sabesp conta com a garantia do próprio Estado e por força do referido convênio. Somente esse fato já possibilita entender que o descarte da opção pelas empresas privadas se vê presente na necessidade de se garantir à população a continuidade da prestação com a qualidade indispensável. Qualidade. Mais ainda, ao fato de que, aliada à permanência dessa prestação, está a manutenção de pessoal, tanto para a prestação desses serviços, mas também de todo o corpo administrativo da Regional de Assis, além, obviamente, de se tratar de empresa que vem desempenhando seu papel de forma absolutamente satisfatória, salvo sob alguns aspectos que serão objeto de correção por meio de celebração de um novo contrato de programa. Enfim, resta analisar os aspectos relacionados com a nova postura que se exigirá da prestadora para que a celebração do novo contrato não esbarre nos mesmos entraves e desvantagens que revestiram o anterior, fato que ensejará a abertura, isso é importante, de novas discussões que abordarão aspectos específicos do contrato-programa, que será amplamente divulgado. Ademais, as razões subvenientes que permitiram a opção pela celebração do convênio de cooperação estão relacionadas ao reconhecimento da cobertura e qualidade dos serviços prestados por esta concessionária, que garante índice de quase 100% em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. E, portanto, o interesse público local na continuidade deste cenário, além da verificação das bases e condições dos novos instrumentos de contratação que introduzem mecanismos de caráter participativo, tais como planejamento de ações de exclusividade do poder concedente, maior controle social através de audiências e consultas públicas, metas de atendimento e qualidade dos serviços, plano de investimentos, entre outras. Considerando que no tocante à participação popular nesse processo, esse importante fator foi plenamente atendido, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar número 10, de 19 de outubro de 2006, que dispõe sobre o plano diretor do município de Assis e demais legislações por meio de audiência públicas realizadas no plenário desta Egrégia Câmara Municipal de Assis,
conforme as atas que seguem anexos, e consulta pública que se encontra ainda aberta no portal da Prefeitura Municipal de Assis, no www.assis.sp.gov.br. Asseveramos que a urgência na aprovação da presente propositura é de fundamental importância, uma vez que, enquanto não é regularizada a situação contratual junto à Sabesp, o município sofre grandes prejuízos financeiros pelo fato de ter operado pelo período de estar operando há quase 8 anos sem nenhuma participação dos lucros resultantes da prestação de serviço, cuja titularidade é do município, que poderia ser revestido em melhorias à população sob vários aspectos. O prefeito José Fernandes esteve, nesta semana, acompanhado de Paulinho Mattioli, secretário, na sede da Sabesp, e a primeira indagação a ser feita ao prefeito foi: o senhor tem a lei autorizativa? Não. Olha, então é inócuo não tem nem como se começar uma conversa. Importante ainda destacar que as cláusulas e condições que serão expressas no futuro contrato de programa, que não é esse o caso discutido hoje, né, serão discutidas em parceria com os senhores vereadores, por meio de um processo democrático e transparente junto à população. Hoje, não se está discutindo um contrato com a concessionária Sabesp. Está se discutindo a elaboração de um convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Recursos Hídricos, que, após isso, abrir-se-á, é a primeira perna dessa situação. A primeira foi realmente a coragem de se mandar um projeto para a Câmara Municipal, né? A segunda, a situação desta propositura de se celebrar junto à Secretaria de Recursos Hídricos. E a terceira, que vai, sim, coroar de êxito, ou não, porque isso vai depender exatamente da situação de conforto, de retorno, de tranquilidade, de anseios à população, que o andamento dessas proposituras acontecerão junto com a própria Sabesp, é que vai determinar se será ou não, junto com a Câmara dos Vereadores e a população. Então, não há uma faca no peito. A razão, por exemplo, de citar hoje, colocando em regime de urgência, que também é hoje uma urgência de 45 dias, foi dia 5 de fevereiro. Por quê? Porque no dia 3 de julho encerra-se as formalizações desses contratos de convênio por conta de ano eleitoral. E aí, mais um ano, nós estaremos aguardando para que se resolva essa celeuma, esse imbróglio. Eu queria ressaltar que a não atitude em se tomar... O senhor tem mais 5 minutos para concluir, é o suficiente? Se precisar de mais, a gente concede para ficar bem explicado. Tá bom? Eu gostaria de ressaltar que sem se falar em valores, ou em tarifas, ou em percentuais de participação e lucros ou não, porque esses números nós não temos, mas, se baseado no próprio plano em que nós aprovamos em outubro de 2017, onde se tem os valores arrecadados pela Sabesp, no município de Assis, qualquer continha, mesmo que insignificância a nível se fôssemos pensar em alíquota de ISS, né, demonstra claramente que o município perde hoje aproximadamente R$10 mil por dia em arrecadação. Então, nós temos que tomar uma atitude.
se é para assinar, se não é para assinar. Mas nós precisamos, nós não podemos ficar nesta inércia, ou sentados e aguardando para ver o que nós vamos fazer, e a coisa está acontecendo, e a empresa está aí, está arrecadando, está investindo também, mas tem a sua margem de lucro, tem, e o município de Assis, a cidade de Assis, está perdendo diariamente. Se nós fizermos uma continha muito insignificante, hoje é dia 1º de março, a grosso modo, estamos com 60 dias aí, já foram 600 mil reais de perda. Daria para a gente fazer bastante coisa no município. Então, eu falei que não iria estender, e realmente eu não vou, a propositura é esta. Hoje não se está discutindo aqui o contrato com a Sabesp, como se foi apregoado, como se foi falado, não é isso. Hoje a autorização, nós precisamos de uma lei que autorize o Poder Executivo a ir até a Secretaria de Recursos Hídricos para celebrar esse convênio que, a partir daí, abrir-se-á, então, uma discussão mais aprofundada em relação à celebração ou não deste contrato com a empresa concessionária Sabesp. Os motivos foram expostos. O município, para assumir, foram expostos também, e o não assumir. Agora, a Câmara de Vereadores, que está de parabéns, né, pela audiência convocada, para que se coloque para a população os interesses do município em relação a essa questão, e que nós necessitamos, então, de ter o quê? Uma solução, se sim ou não. É isso para que se possa trilhar qual é o programa, qual é a meta, qual é o caminho que será, então, a partir desta propositura votada favorável ou não, né, ao projeto, para que se dê prosseguimento. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas palavras. Obrigado, senhor Clóvis. Eu peço que o senhor continue um pouco aqui na tribuna. Eu tenho uma pergunta aqui formulada por um munícipe, senhora Jane Heleno Explícito Cruz Lopes de Oliveira. Eu pergunto o seguinte: há 8 anos que o contrato não foi renovado faz 8 anos, há 8 anos o contrato não foi renovado. Dentro desse contexto, quais as contrapartidas da Sabesp em explorar o serviço público? E quais os motivos que não levaram à renovação deste contrato? Os que não levaram não me cabe, porque não fazia parte desse grupo. Então, não posso dizer. Com relação às proposituras da Sabesp, acabamos de elencar aqui. Não se abriu ainda essa negociação, não se colocou em pauta essa discussão. Então, hoje não saberia dizer, porque nós não temos realmente uma iniciativa qualquer com a empresa Sabesp para saber quais são as contrapartidas ou não desta situação. Porque estamos discutindo uma autorização do Legislativo ao Executivo para celebrar com a Secretaria de Recursos Hídricos um início de negociação. Obrigado, senhor Clóvis. Antes de passar aqui para a pergunta, para os vereadores formularem as perguntas ao expositor, ao senhor Clóvis, eu gostaria de perguntar se algum integrante aqui da mesa quer fazer o uso da palavra também. O senhor Besson, o senhor Guilherme, Fábio. Pode. Ok. Então, agora, senhor Clóvis, nós vamos passar aqui as perguntas elaboradas pelos vereadores, aqueles que quiserem fazer as perguntas, por 3 minutos. E o senhor também tem o tempo de 3 minutos para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, sendo vedada a parte interpelar qualquer dos presentes. Então, eu gostaria, os vereadores que quiserem formular as perguntas, pode fazer, e depois também os vereadores poderão também usar a tribuna. Então, neste momento, nós passaremos os questionamentos. O vereador também, André Borracha, também que se faz presente, está fazendo parte aqui na bancada dos vereadores. Eu gostaria também de convidar o vereador Timba, que também está para convidá-lo para sentar aqui junto com os demais vereadores aqui com a bancada. Então, pela ordem, vereador Carlos Minato. O secretário Clóvis,
O senhor mencionou no final da sua fala que o município perde R$10.000 dia de arrecadação. Isso se refere a ISS ou se refere à ortogonerose, teoricamente, que hoje não é esse nome? Porque nós tivemos uma reunião há pouco, juntamente com o superintendente Antero, né? Junto com o Besson, que estava regional também ali, e falou-se que em 2016 a Sabesp arrecadou no município de Assis, valor bruto, R$42 milhões. Essa foi a receita dela. E percentualmente ela não soube expressar qual é o percentual da receita líquida. Então a gente não tem uma conta, mas se for 5% de algo em torno de 37 milhões, mais ou menos isso tirado dos impostos, que é mais ou menos isso que foi vinculado, daria um crédito aí de 1.700.000 ano. Se pegar na proporção que o senhor fez, passa desse valor. Então eu queria entender se esses R$10.000 dia refere-se à ortogonerose, entre aspas, receita líquida, ou é ISS que o município está deixando de arrecadar? Fiz um comparativo, nobre vereador, em relação a... Você está falando da receita de 2016. Lógico que houve um crescimento para 2017, onde pressupõe-se que esses números possam ter sido um pouco mais. E a gente pensa no valor em torno disso, de 3% a 5%, que faria aí uns 3 milhões e meio por ano. É claro que são números arredondados para se mostrar, não a exatidão dos números em si, mas a perda que ela ocorre diariamente, não é anualmente, não é mensalmente, é diariamente. Seja ela, me perdoe, de 5, de 6, de 8 ou de 10 mil, ela ocorre de uma forma sistemática e diária. O município de Assis hoje tem uma perda conceituada, uma perda acentuada e uma perda visível diariamente. Ela não ocorre num período, todos os dias nós estamos deixando de arrecadar. Foi nesse sentido que eu citei, mais como um parâmetro de perda que ela ocorre diariamente. Também. Mais alguma pergunta, vereador? Vereador Nilson, o senhor tem algum questionamento? Pode perguntar. Peço a palavra. O que eu queria saber, do que a Sabesp arrecada, por que vai todo para São Paulo e não fica pela mesma metade que dentro de Assis? Olha, eu não sei desses números, não. Me perdoe, não sou a pessoa capacitada para responder ao senhor esse questionamento, não. Teria que ver realmente uma análise de balanço dela, o que é de aplicação, faturamento, líquido, né? Como ela é uma empresa que trabalha aqui e a sede dela é São Paulo, conclui-se que tudo isso deve entrar numa panela, num caixa só, né? Porque não são várias Sabesps, é uma Sabesp. Eu não estou defendendo a empresa, quero deixar claro que estou vendo pela ótica de um economês, né, de que como são filiais de uma mesma, ou sucursais de uma mesma empresa, o que é arrecadado aqui vai para a matriz e depois é feito a divisão. Creio que seja isso, nobre vereador. Falou. Obrigado, vereador Nilson. Vereador Chico Panella. Secretário, o senhor deu o número aí dos R$10.000 dias. Nós tivemos uma reunião dos bastidores e, salvo engano, a Artesp, que é a agência reguladora que fiscaliza, ela limitou isso no máximo 4%, viu, cara? Acho que não é nem 5%, parece que ela voltou para 4%. E essa autorização que nós vamos discutir aqui para poder dando para o prefeito estar fazendo essa negociação, a gente não tem uma definição se vai ser 0,5%, se vai ser 1%, se vai ser 2%, pode até não ser nada. Foi o que o seu Antero solicitou, falou para a gente aí no fundo. Inclusive não falou hoje, falou na prefeitura lá, o senhor estava presente. Esses 8 anos que a Sabesp vem explorando aí o município sem fazer nenhum repasse de verba para o município. Não seria possível a gente estar conversando para ter uma bonificação desses 8 anos, já que eles exploraram esses 8 anos aí no nosso município? Talvez não daria para a gente estar colocando no contrato um ressarcimento disso?
Sobe, nobre vereador, essa é o princípio de uma negociação. Porém, sine qua non, quer dizer, somente com esta condição que a Secretaria de Recursos Hídricos aceita começar uma negociação. Então, ao se aprovar esse projeto, permitindo o Executivo de celebrar esse convênio de parceria com a Secretaria, abrir-se-á, então, um leque de negociações, onde serão colocadas na mesa todos os anseios, como nós já colocamos na nossa explanação, seja ela de cunho de retorno, de forma de outorga ou não, ou de alíquota de participação em resultados líquidos, ou seja, através de recomposição dessa situação desses 8 anos, ou seja, em tipo, quer dizer, é uma abertura de negociação. Aqui, hoje, nós estamos o quê? Dando a primeira pernada para que se comece essa rodada de negociação. Conforme nós colocamos, se for saudável ao município, claro que está aberto à celebração desse contrato. Se não for, nós teremos que partir para uma outra situação. Vereador Eu Camargo. vou abrir mão das minhas perguntas. Eu acho que nós tivemos uma reunião, a questão de alguns minutos aí atrás, junto com a diretoria da Sabesp, para esclarecer algumas dúvidas. Provavelmente nós vamos ter uma discussão mais para frente, quando esta minuta para a renovação do convênio com o governo do Estado vier para esta Casa de Leis. Eu acho que o interessante hoje é a gente abrir mão para que a população tire as suas dúvidas com relação a isso tudo que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Camargo. Vereador Reinaldo. Não. Vereador Timba. Não. Vereador André. Não. Vereador Célio Diniz. Vereador Vinícius. Vereador Claudecir. Boa noite, presidente. Em seu nome, quero cumprimentar meus colegas vereadores. Clóvis aqui, em seu nome, quero cumprimentar todos também o secretariado, o Besson, os representantes da Sabesp, o Fábio, aí, a todos os funcionários do município. O questionamento não tem nem que questionar, porque nós estamos falando aqui de uma autorização junto ao Estado para depois a gente poder negociar. Então, essa negociação que eu ouvi nessa conversa nos bastidores, não foi no bastidor, foi na sala de reunião marcada e foi, se eu não me engano, foi televisionada, né? Então, acho que toda a população ouviu, vai poder assistir, né, tudo que foi falado entre a comissão, né, da Constituição e Justiça, juntamente com o pessoal da Sabesp, né? Então, acho que isso é importante, deixar essa abertura para a população, que não foi nada nos escuros, e assim a gente está dando esse segmento para que a população possa participar cada vez mais. Então, sou o relator, né? Eu sou um dos relatores desse termo, e pode ter certeza que já é favorável, porque não tem inconstitucionalidade. E sim, a gente está dando uma abertura para o município, junto com a Sabesp e o Estado, para a gente poder fazer o novo contrato. Obrigado, vereador Claudecir. Parabéns aí pelos esclarecimentos, né? A Comissão de Constituição e Justiça, assim como as demais comissões, fazem suas reuniões para analisar os projetos. São reuniões abertas para a população. Fica disponível o horário no site, todas as reuniões, o município pode estar participando. Hoje foi convidado o senhor Besson para ser sabatinado pelos vereadores dentro da comissão, que inclusive teve participação de um munícipe, o senhor Merlin, estava presente, e foi televisionado, inclusive, como o vereador disse, estará sendo divulgado pelos canais de comunicação da Câmara na íntegra. Eu tenho mais uma. Tem a ordem. Posso fazer só uma observação, vereador Sim, Alexandre? lógico. Ouvindo as palavras do secretário e também os apartes dos colegas, eu acho que é importante a gente esclarecer para a população que eu acompanhei bastante a divulgação na imprensa,
própria Câmara, enfim, que há uma confusão na cabeça da população, né? Pelo menos a gente percebe isso de uma forma geral. A população acha que essa audiência pública já é uma renovação, é uma discussão de uma renovação, não, de um novo contrato com a Sabesp. Na verdade, não é nada disso, né? Importante que se fique bem claro isso. Nós estamos discutindo aqui um novo contrato com a Sabesp. Nós estamos discutindo se o Poder Executivo Municipal terá, né, através da Câmara, uma autorização do projeto que aqui está, para poder conversar com o Estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos, né, um novo contrato. Se, eventualmente, no meio do caminho, a Prefeitura entender que esse contrato não é viável, não é saudável para o município, não há nenhuma obrigatoriedade da Prefeitura levar adiante esse contrato com o Estado e, a partir daí, celebrar ou não. Então, só quero gostar de esclarecer isso, porque a gente percebe que há muita confusão na cabeça das pessoas, em especial dessa audiência pública. Então, o que nós estamos discutindo é se a Câmara aprovará ou não uma autorização para que o Executivo celebre um contrato com o Estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos, para que daí se possa começar uma discussão. Se entender, não é esse o caminho, esquece, buscamos outro caminho. Então, só para ajudar, né, naquilo que o secretário bem colocou, essa confusão que eu percebo que há na cabeça da população. Só para enriquecer, presidente, desta audiência pública, o que é que, na verdade, nós estamos fazendo aqui nessa noite. Muito obrigado. Vale ressaltar, senhor presidente, complementando a intervenção do vereador, que não é a Prefeitura, né, achar, é a Prefeitura, toda a Câmara, todos os vereadores, associado com a população, chegar a um consenso de que não é viável, não se vale a pena prosseguir, então haveremos de estar tomando um outro caminho. Obrigado. Eu tenho mais outro questionamento aqui do munícipe, da senhora Marisa Rolfini. Considerando o respaldo do Estado de São Paulo nesta empresa Sabesp, que hoje, para justificar ser majoritária a participação com a parcela de 50,3%, quais são as garantias jurídicas desta continuar até o fim deste contrato? É uma situação que vai envolver a economia de um Estado inteiro, né? O Estado é majoritário. Agora, discutirmos a questão de soberania ou eficácia, ou mesmo se o Estado vai manter ou dar condição para isso, eu acho que extrapola um pouco os limites da minha colocação e do que nós estamos discutindo hoje aqui, na minha opinião. Obrigado, senhor Clóvis. Então, nós passaremos agora no momento da audiência, onde nós vamos ouvir a população sobre este projeto de autoria do Executivo. Então, nós temos aqui 4 pessoas inscritas. Então, o primeiro, o senhor José Aparecido dos Santos, do Grupo Cidadania Assis e Região, que terá aí o tempo de 3 minutos para fazer o uso da tribuna. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Camargo. Queria comunicar à população e às pessoas que estão aqui que esta solenidade, esta audiência pública, ela está sendo transmitida ao vivo pelo canal digital 61,3 e já existe algumas pessoas interagindo pelas redes sociais conosco aqui com algumas dúvidas. Cumprimentar o público assisense que nos vê nesse momento. De início, sem nenhuma questão assim mais grave, eu queria dizer que, como estudioso do assunto que sou há muitos anos, desde 2010 ou mais, né, eu fico estarrecido de ver o que estou ouvindo até agora. Eu estou estarrecido de ouvir o que estou ouvindo até agora. Mas vamos lá. Para começo, né, o prazo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico foi prorrogado para o dia 31 de dezembro de 2019, conforme o novo texto do decreto do 9.259, que regulamenta o 11.445 de 2007.
Portanto, há tempo de sobra para o município, que é titular dos serviços, cumprir a legislação. A cartilha popular das diretrizes do Plano Municipal de Orçamento Básico e também da elaboração do plano e de definição de políticas, já na sua introdução, ela adverte que esse plano deve conter os 4 itens obrigatórios. População, preste atenção, olha aqui, ó. Primeiro, abastecimento de água. Segundo, esgotamento sanitário. Terceiro, limpeza e manejo dos resíduos sólidos. E último, drenagem e manejo das águas pluviais. Depois disso, as diretrizes vai direto ao processo participativo de controle social e diz, prestem atenção agora ao que vocês vão ouvir. A participação social é mecanismo indispensável para a eficácia da gestão pública e das suas políticas. Senhores vereadores, pressupõe a convergência de propósitos, a resolução de conflitos e a transparência dos processos decisórios e o foco do interesse coletivo. A participação no processo da elaboração do plano deve ocorrer a partir de mobilização social e incluir divulgação de estudos e propostas e discussão dos problemas, alternativas e soluções relativas ao saneamento básico, além da capacitação para a participação de todos no processo, desse processo de elaboração. Terceiro, que todas as comissões dessa Câmara Municipal atenda o interesse da população de Assis, pois os processos de formulação da política, da elaboração e da revisão do plano deve ser democrática e participativa, de forma, olha agora o detalhe, senhores vereadores. Senhor José, o senhor tem mais 1 minuto, então, para o senhor concluir, tá bom? Ok, pode ligar. Então, para incorporar a visão e a necessidade da população, conforme já ocorreu aqui há alguns dias, né, aquela extraordinária votação dessas assessorias, quando a população rejeitou, fez a Câmara rejeitar por 14-0. Informo também, afinal, que vamos iniciar um projeto, já está pronto, de capacitação popular, onde a população será treinada a elaborar um plano de saneamento básico. Por último, e por saber do que eu expus até agora, que além da vasta literatura do plano, nada constar em questão, né, solicito constar nesta ata da audiência estas minhas reivindicações legais. Para o arquivo da Câmara. Obrigado. Obrigado, senhor José Aparecido dos Santos. Vou deixar aqui. Agora passaremos ao senhor João Carlos Merlim, do CONCEP, Conselho Federal Parlamentar, que também terá 3 minutos para apresentar suas sugestões, conforme o artigo 8, parágrafo único da resolução número 163/2012. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, secretários, população, telespectadores. A questão é complexa, você tem pouco tempo e muito assunto, mas eu vou ser bem objetivo analisando o que mandou o prefeito aqui como justificativa e uma minuta do contrato ou da autorização. Bem colocado aqui, com relação a esses 8 anos, como diz o prefeito, o município sofre grandes prejuízos financeiros pelo fato de ter operado pelo período de quase 8 anos sem nenhuma participação nos lucros financeiros dessa parceria. Teve 1 ano para questionar. Então, esse 1 ano, são 7 anos, 1 ano é dessa gestão, esse prejuízo. E aí isso vem contrapondo o que apresenta aqui no próprio, na minuta. Presta atenção, isso aqui a gente não tem noção. Cláusula 5ª, a Sabesp cobra 25% de ICMS, todos nós pagamos. Cobra impostos, o governo cobra impostos, imposto de renda, IPTU, IPVA, tudo. E vem aqui na cláusula 5ª. Obrigações do município, isentar a Sabesp de todos os tributos municipais nas áreas de instalações operacionais existentes à data da celebração do contrato de programa, que será extensível àquelas criadas durante a sua vigência de 30 anos
e também de preços públicos relacionados ao uso das vias públicas, seu espaço aéreo, subsolo, entre outras questões. Poxa, está dizendo aqui que perdeu 10 mil por dia, perdeu aqui nesses 8 anos, continua perdendo e vai assinar, veja bem, uma autorização de negociação isentando a Sabesp de todos os impostos municipais. Eu acho isso absurdo. Todos nós temos que pagar os impostos. Então, e essa autorização, caso seja autorizada, vai levar para depois uma discussão, bem colocado pelo senhor José, temos até 2019 para resolver essa questão. Então, o interessante é discutir preço, porque não se fala em preço, não se fala em percentuais. Começou com 40 milhões, depois 5%, teve a crise hídrica, aí voltou a estaca zero, e agora uma pressa desnecessária, porque já correu 8 anos, que corra até o ano que vem, vamos discutir vocês, populares. Não sou contra a Sabesp, eu acredito que o município, assim como o Brasil, os seus gestores públicos estão tirando da reta, eles querem privatizar tudo, por quê? Não quer responsabilidade. Falta competência ou vontade política? Vamos discutir isso com a população. Então, entendo que nós, senhores vereadores, essa cláusula colocada no 1.2 da cláusula 5ª, é uma coisa para se analisar. Por que isentar? Se nós pagamos impostos, por que ela não pode pagar os impostos? Se nós pagamos caro a água que nós consumimos, tem qualidade? Tem qualidade. Inquestionável. Mas, por que isentar os impostos? Se nós temos que pagar, e pagar muito caro, os nossos impostos. Então, eu entendo que seria muito mais inteligente a gente analisar isso, dentro da legislação colocada pelo senhor José, temos 1 ano pela frente. Por que agora as pressas, na correria, no afogadilho, tem que ser transparente? Senhor Meni, tem mais 1 minuto para conclusão, tá bom? Ok, perdão. Muito obrigado. Então, quando se fala em abrir a caixa de Pandora, é mostrar isso aqui. Porque mostrar decreto, informação, etc. e tal, a população não entende, tem que falar às claras. Por que isentar uma empresa que cobra ICMS 25% caro? Por que cobra os impostos, cobra a nossa tarifa cara? Por que isentar? Sendo que ela tem aqui, já no contrato inicial, somos vítimas de um contrato leonino, desvantajoso ao município, assinado lá em 80. Estamos pagando o preço agora. Vamos pagar de novo? Vamos de novo sofrer consequências de um contrato mal elaborado? Não. Os senhores têm responsabilidade e a população acredita nos senhores. Temos que suspender essa aprovação e temos que aguardar a discussão do plano exatamente até o final, da possibilidade. Aí sim, quero tanto, custa tanto, não com a faca no peito e aceitar o que vem goela abaixo. Muito obrigado a vocês. Obrigado, senhor Merlim, pelas explanações. Agora nós passaremos aqui a fazer uso da tribuna. Inscrito o senhor Prefeito Municipal de Assis, José Aparecido Fernandes. Tempo aí de 10 minutos para fazer as suas considerações. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente dessa audiência pública, componentes da mesa, vereadores, público presente, autoridades. Está desligado, feito. Desculpa. Nós remetemos a essa casa uma autorização legislativa para que nós pudéssemos estar aí propondo uma possível renovação com a Sabesp. É sabido, é de conhecimento de todos, ao longo do tempo, o que o município já perdeu. Algumas pessoas que usaram a tribuna, que nós temos que respeitá-lo e temos o maior carinho, muitas vezes participou pela primeira vez ou está conhecendo os fatos pela primeira vez, né? Nós estamos fazendo e tratando o assunto com a mais absoluta transparência. Isso é o primeiro aspecto. Com a maior é a mais absoluta tranquilidade. Isso também é correto. Nós estamos simplesmente
tentando destravar uma pauta que está provocando ao município de Assis um enorme prejuízo. Não é de R$500 mil, de R$2 milhões. Nós estamos tentando destravar uma pauta que, se ela tivesse sido destravada há 8 anos atrás, a nossa cidade não seria hoje a 17ª no índice de desenvolvimento humano para se viver, mas seria, com certeza, a 4ª ou 5ª cidade do Brasil com as melhores condições de vida para se viver. Não tenho dúvida disso. Os mesmos radicalismos ocasionados há 8 anos atrás nessa casa, as mesmas pessoas que apresentaram uma grande indignação, consternação com a renovação, apresentam os mesmos argumentos de 8 anos atrás. Eu digo a vocês e à população de Assis, talvez essas pessoas poderiam ser responsabilizadas, inclusive financeiramente, porque não deixou, inviabilizou pautas que provocou prejuízo de milhares e milhões de reais para o município de Assis. É simplesmente isso que nós estamos tentando destravar. E por que nós dissemos isso? A cidade hoje poderia estar 100% recapeada. Nós poderíamos estar com mais 2 creches recebendo alunos, o Bambu e São Francisco. Nós poderíamos estar hoje com todas as UBSs, ESFs, com toda a estrutura, se nós tivéssemos renovado lá, quando foi proposto aquele acordo, que era, naquela ocasião, o Ézio era prefeito, éramos vereador, eu, se não me falha a memória, o vereador Gordinho, o vereador Célio, o vereador Camargo, e outros. Fizemos uma discussão, mas infelizmente o projeto não chegou aqui, ficou travado essa pauta. Se nós contabilizarmos o que era lá na ocasião, em 10 anos, 45 milhões, seria 4,5 milhões. Essa cidade, talvez ele nem seria prefeito. Claro, porque o prefeito teria condições de ter investido, teria recursos para ter investido lá atrás. Talvez nós não seríamos vereadores, porque os outros vereadores seriam colher os frutos disso. Talvez poderia ter acontecido isso, não sei. O que nós estamos propondo é que essa sangria, ou seja, essa falta de aporte de recursos que o município deixa de receber há muitos anos, provoca essa situação que nós estamos vivendo. Enorme prejuízo ao município. Ah, mas como nós vamos resolver isso? O Tribunal de Contas, está muito claro lá no seu parecer, determinam que seja renovado com a Sabesp. O Tribunal de Contas está dizendo exatamente isso. Né? Nós conseguimos chegar aqui, na porta do gol. Daqui para frente, é responsabilidade de todos nós. Mas até agora, foi nós, o Poder Executivo, que conseguiu produzir, bem ou mal, fez 2 audiências, bem ou mal ficou acesso ao site, ficou a proposta consulta, bem ou mal todo mundo participou, todo mundo discutiu, foi uma ampla discussão, nada foi aqui emergencial, nada foi por um acaso, isso está rolando há muito tempo. Nós fizemos isso, 2 audiências públicas, proposta de sugestões de ideia por 2 meses no portal da Câmara, da Prefeitura, desculpa. Então, gente, nós estamos fazendo o quê? A lição de casa, porque se eu não fizer isso, o tribunal vai me condenar, dizer, não renovou. Vai acontecer isso. Mas eu não estou, nós estamos fazendo a nossa parte, não tem problema algum. Se os senhores vereadores, que são representantes do povo, que têm a sensibilidade, que conhecem a nossa cidade, entenderem da importância de renovar, de autorizar, dar uma autorização legislativa, para que nós possamos estar começando a tratar essas tratativas com a Sabesp, maravilhoso, gente.
Não tenho problema nenhum de estar. Quando nós sentarmos numa mesa de negociação com a Sabesp, eu disse, inclusive nós tivemos ontem, lá na Sabesp Prudente, em São Paulo, com a diretoria, fomos lá, eles queriam conhecer o prefeito, queriam saber quem que era o prefeito. Então, foi lá o Besson, o Antero, foi o secretário de Desenvolvimento Econômico, fizemos uma discussão, apresentamos e tal. Nenhum momento se discutiu, porque não é essa a fase. Tem a fase certa de nós discutirmos isso. E aí, essa hora de negociar, vai estar todos os vereadores, vão lá para São Paulo. Inclusive, disse para o diretor, eu disse para o diretor, olha, a hora que nós formos negociar isso, nós vamos discutir, nós vamos levar os vereadores, nós vamos trazer aqui, porque nós não admitimos coisas ocultas, não admitimos mitos ainda que ainda carrega na cabeça da população que renovar com a Sabesp é sinônimo de propina, de corrupção. Nós não aceitamos, não compactuamos isso. Em 2010 nós já éramos favoráveis, já fizemos um empenho maravilhoso na época para aprovar. E o vereador Gordinho lembra muito bem disso. Então, nós estamos tranquilos, serenos, e não faremos qualquer objeção e vamos respeitar todos os posicionamentos dos vereadores. Mas nós vamos ter que dizer para a nossa população por que está faltando material, por que está faltando isso, por que está faltando investimento em infraestrutura. Isso nós vamos ter que dizer. Porque as oportunidades já passaram, já perdemos. E podemos continuar perdendo. Tá, vamos perder mais um ano. Se nós perdermos mais um ano, nós vamos calcular aí 2, 3 milhões. 2, 3 milhões de reais, nós vamos recapear, no mínimo, 300 quarteirões nessa cidade, gente. Até o final do ano, se renovar, se tiver condição de discutir, nós podemos ter recursos para chegar em janeiro e dizer, olha, vamos recapear 300, ou vamos terminar a creche do Bambu, do São Francisco, do Lucas Menck, porque nós vamos ter uma outra fonte de investimento. O que nós não podemos é transformar, né, a renovação de um contrato. E aí, só para fechar esse assunto, é só vocês pegarem, gente, alguns municípios que renovaram com a Sabesp. O último, Taubaté, Guararema, Guaratuba, tantas outras cidades, mais ou menos o mesmo padrão de Assis. Pegam os contratos e comparam. Olha como que foi feito lá. Espera aí, foi feito em todas as outras cidades. Por que Assis vai ser diferente? Ou por que Assis tem que ser diferente? Faça uma reflexão, faça uma análise. Os padrões que foram aprovados em outros municípios, é padrão isso. Isso é projeto padrão da Sabesp, né? Da Secretaria de Recursos. E que ninguém está inventando nada, as coisas vão acontecer naturalmente. Né? É só comparar. De que forma foi feito? Ou será que lá eles foram burros, idiotas, aceitaram renovar? Ou os outros municípios? Presidente Prudente, gente, ficou 12 anos brigando com essa Sabesp. 12 anos. Eu tive há pouco tempo conversando com o Bugalho, que é prefeito lá. 12 anos. O que aconteceu? A justiça determinou que a Sabesp assumisse. E acabou, gente, perdeu. O senhor tem mais um minuto. Nós já estamos indo para 8 anos. Então, gente, a minha posição aqui é tranquila, serena. O que não dá para a gente aceitar, tem que discutir, mas é mais 3 milhões, mais 3 milhões, mais 3 milhões. Daqui a 4 anos não tem problema, se não renovar no mandato, mas a população tem que saber, olha, gente. E um jornal local fez uma enquete. Dos moradores, 78% é favorável à renovação. Pergunta para qualquer cidadão assisense se elenque 5 problemas que nós temos nessa cidade. 5. Ele vai elencar buraco, saúde, educação, menos água. Água. E, claro, a Sabesp impõe um contrato leonino, claro, que ela tem um monopólio. Ela tem um monopólio disso. Ela tem um oligopólio, não é nenhum monopólio. Né? Ela impõe aos municípios a renovação. Daqui a 30 anos, eu não sei se nós pagarmos o passivo, nós podemos discutir de outra forma. Né? Eu acho que é dessa forma que nós entendemos. Então, é tranquilo.
Obrigado. Obrigado, senhor prefeito José Aparecido Fernandes. Também agora passar para a senhora Helenice Batista, representando o Clube de Cadeiras de Rodas do município de Assis. Gordinho, faz favor, tá aqui, dá uma mãozinha pra mim. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu quero esclarecer que eu não sou especialista na área, eu simplesmente sou uma cisense interessada em conseguir o melhor para a nossa cidade. Estou procurando aprender sobre o assunto. E eu tenho conversado com várias pessoas que têm passado muitas informações e, como alguns aqui disseram, de maneira desencontrada, a ponto da gente muitas vezes confundir alguns termos. Então, hoje eu vi, né, em tudo que foi falado, que a discussão, então, não é sobre o contrato da Sabesp, com a Sabesp, e sim sobre um convênio onde tem uma abertura para, no futuro, discutir esse contrato, o que vai constar nesse contrato, de maneira que possa corrigir as falhas, porventura, existentes, que foi isso que foi falado, que também vão ser, está previsto que vão ser discutidas as necessidades com os vereadores e com a população, e também que tudo seja feito na maior transparência, de maneira que seja bom para os dois lados, um ganho-ganho, não pode um ganhar, outro perder. Então, por isso, eu acho que é importante a gente relacionar alguns pontos que foram levantados para constar em novas discussões que se vejam esses pontos, ver o que pode fazer para melhorar, né? Eu já ouvi várias vezes, já li em vários locais, que qualquer plano de saneamento básico tem que contemplar 4 pilares básicos, né? Que é o tratamento da água, o tratamento do esgoto, o manejo adequado de resíduos e o controle das águas pluviais, até com proteção das nascentes e da bacia hidrográfica. Pelo que eu vi, pelo que eu soube até agora, o esgoto não é tratado aqui em Assis, só é recolhido e vai para lagoas de decantação, que, inclusive, está precisando melhorar muito o controle disso por causa dos odores que são emanados, né? E nós pagamos o tratamento de esgoto. 50% da nossa conta é para pagar o esgoto. Não se deve esquecer, no novo plano, de discutir sobre os atendimentos dos bairros já existentes e em futura implantação. Também discutir sobre a construção de um novo reservatório, que, pelo que eu também fiquei sabendo, há essa necessidade. Que precisa ter um plano de emergência, porque se houver alguma contaminação na Bacia do Servo, que é a principal fornecedora de água para o tratamento aqui em Assis, o plano B ou C, de onde captar essa água, não existe, ou não está completo. Também foi levantado sobre a necessidade do estudo de impactos ambientais, a EIA, e o relatório de impactos ambientais, que é a RIMA. Assim como... Dona Helenice, a senhora tem mais um minuto para concluir, tá bom? Assim como a participação da CONDEMA, da CETESB, da Unesp, que também, pelo que me disseram, tem pessoas lá que entendem desse assunto e que poderiam ajudar, né? Levantar se tem a possibilidade de reduzir a conta mínima para 5, 6 metros cúbicos, porque tem muita gente, inclusive empresas, que não gastam os 10 metros cúbicos e pagam por isso. E por 10 metros cúbicos de esgoto também, tá? Assim, o importante é que esses pontos sejam discutidos e mais outros pontos que forem sendo levantados, à medida que a discussão for se alongando, para poder fazer o que for melhor para a nossa cidade. Ok? Muito obrigada. Obrigado, dona Helenice. Gostaria de um esclarecimento, presidente, que 100% do esgoto hoje colhido pela Sabesp é tratado.
E dentro do plano já existe a contemplação de contingência a nível de construção de postos, que já existem, inclusive, esses postos, e alguns outros previstos no plano, para que, caso ocorra qualquer situação com a bacia, isso não venha afetar diretamente a população. Obrigado. Algum vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Então, agora eu passarei ao nosso secretário Roque Vinícius para fazer fazer um breve relato dos principais pontos abordados aqui nesta audiência, conforme resolução 163/2012. Boa noite a todos. Lembrando que aqui é apenas uma síntese do que foi mencionado, já que esta audiência está sendo televisionada e depois terá reprises e também será publicada na sua integralidade no site da nossa Câmara, que tem um canal lá no YouTube. Então é apenas uma síntese do que foi dito. Às 19h16 do dia 1º de março de 2018, na Câmara Municipal de Assis, iniciou-se a audiência pública, presidida pelo vereador Alexandre Cobra Vencio, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o qual me convidou, eu, vereador Roque Vinícius Isídio Teodoro Dias, para secretariar os trabalhos. A audiência pública tem como objetivo promover a discussão de assuntos relacionados ao projeto de lei número 20 de 2018, que autoriza celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, visando a gestão associada dos serviços de saneamento básico, com a delegação ao Estado das competências municipais de regulação, inclusive tarifária e de fiscalização dos serviços, e autorizando a sua execução pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, por intermédio de contrato de programa. O presidente apresentou os vereadores e as instituições representadas presentes, bem como as convidadas na presente data. A Arcesp enviou ofício justificando a sua ausência. Da mesma maneira, a Associação Comercial de Assis. Ato contínuo, o presidente orientou os presentes que quiserem fazer uso da palavra, dirigirem-se à recepção para a respectiva inscrição. Em seguida, convidou as autoridades para a composição da mesa. O secretário de Obras, Clóvis Marcelino, representando o Poder Executivo. Helena Batista, representando o Clube de Cadeiras de Rodas. José Roberto Besson, representante da Sabesp de Assis. Guilherme de Oliveira, representando o Condurb. Fábio Ávila, representando a Secretaria do Meio Ambiente. Em seguida, abriu oportunidade para o uso das palavras. Clóvis Marcelino teve a oportunidade de explanar durante 20 minutos. Esclareceu sobre a finalidade do projeto de lei ora em discussão e enfatizou que a Sabesp presta serviço em Assis desde 1980, com a sua última vigência até 2010. Com o vencimento em 2010, faz-se necessário um novo convênio com a nova realidade de convênios estabelecido pelas normas jurídicas em vigor. Enfatizou que Assis tem mais de 100 mil habitantes e, diante da complexidade técnica, jurídica e operacional, é inviável ao Poder Executivo administrar de forma satisfatória, seja ela direta ou indiretamente, os serviços de água e esgoto na nossa cidade. Além disso, caso o município quisesse executar os serviços, teriam que indenizar a Sabesp dos ativos investidos. Usou como exemplo a cidade de Presidente Prudente, a qual teve um litígio judicial por durante 12 anos, onde, ao final, o Poder Judiciário deu ganho de causa à Sabesp.
concluiu que o Poder Executivo de Assis não tem condições de assumir os serviços de água e esgoto na cidade por questões eminentemente técnicas, e a Sabesp vem prestando excelentes trabalhos na nossa cidade, razão pela qual acreditamos ser o melhor para a nossa cidade, enfatizou o secretário. Lembrou que a Sabesp é uma empresa mista, tem como acionista majoritário o Estado de São Paulo, o que dá ainda mais garantia de continuidade dos serviços prestados. Ressaltou que a renovação da Sabesp é de fundamental importância, pois nesses quase 8 anos a Prefeitura não teve e não tem nenhuma participação no lucro da empresa. Assim que o contrato for aprovado por esta Casa de Leis, o Poder Executivo promoverá um amplo debate com a participação da sociedade e dos vereadores para discutir as cláusulas contratuais do referido convênio. Ressaltou da urgência da aprovação do projeto, devido a estarmos em ano eleitoral. Caso não seja concluído o contrato até meados deste ano, só poderemos voltar a discutir sobre o assunto em 2019. Em seguida, o presidente abriu oportunidade aos vereadores questionarem ao secretário Clóvis, os quais fizeram uso da palavra, tanto para questionar ou para tecer os seus comentários. Vereador Carlos Binato, Nilson Pavão, Chico Panella, Eduardo de Camargo Neto, Claudecir, Célio Diniz. Em seguida, abriu-se a oportunidade para a população manifestar-se na audiência. Primeiramente, fez uso da palavra o senhor José Aparecido dos Santos, representando o Grupo de Cidadania de Assis e região. Afirmou que o prazo de prorrogação do plano de saneamento básico foi prorrogado até o ano de 2019. Disse ainda que o plano de saneamento básico deve conter os seus 4 eixos e, principalmente, a participação popular. Salientou que as suas reivindicações sejam constando em atas, o qual apresentou por escrito ao presidente da presente sessão. Em seguida, fez uso da palavra o senhor João Carlos Merlim, representando o Conselho Federal Parlamentar, CONCEP. Enfatizou que a Sabesp cobra ICMS, ou o Estado. Na verdade, é o Estado que cobra o ICMS, que é cobrado indiretamente pela Sabesp, o qual cobra ICMS de todos os seus usuários. No entanto, na minuta aqui apresentado, consta um pedido de isenção de ISS dos serviços prestados no município de Assis. Representando a Prefeitura Municipal de Assis, usou a palavra o excelentíssimo prefeito José Aparecido Fernandes, o qual salientou que é de conhecimento de todos que o município de Assis perdeu muito durante os 8 anos sem o contrato firmado com a Sabesp, que foi regulamentado via decreto. A discussão do novo contrato com a Sabesp está sendo feito com absoluta transparência e tranquilidade. Salientou que os recursos durante esses 8 anos poderiam ser utilizados para as melhorias de infraestruturas de nossa cidade, principalmente na pavimentação asfáltica, construção e reformas de creches e escola. Lembrou que o Tribunal de Contas do nosso Estado vem apontando reiteradamente para que a Prefeitura regularize os serviços de água e esgotos de nossa cidade junto à Sabesp. Nosso único objetivo é destravar essa propositura de água e esgoto em nossa cidade, enfatizou o prefeito. O prefeito ainda assumiu o compromisso de dar ampla e absoluta transparência, caso esse projeto de lei venha a ser aprovado, para que toda a população e os vereadores tenham total participação nas cláusulas contratuais junto com a Sabesp. E que os munícipes devem comparar o contrato com a Sabesp, junto a outros municípios
que recentemente firmaram o convênio com a Sabesp. Por fim, utilizou-se a palavra a munícipe Helenice Batista, representando o Clube de Cadeiras de Rodas de Assis, a qual frisou que o contrato junto à Sabesp, oportunamente a ser discutido, deverá ter a participação de toda a população e dos vereadores e deverá também ser discutido amplamente pontos a qual ressaltou que é de suma importância para a nossa cidade. Obrigado, vereador Roque. Desde já parabenizo aí pelos trabalhos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta noite. Agradeço a presença dos vereadores, a participação do público em geral. Boa noite a todos.